A traição existe desde que o casamento existe. E o casamento está presente em todas as civilizações. Não tem uma civilização, não tem uma cultura, não tem uma sociedade que não exista a união entre um homem e uma mulher. Em diferentes composições, mas existe. Desde que existe a história do casamento, existe a traição. Então é um ato universalmente praticado. Então será mesmo que as pessoas traem todas pelos mesmos motivos? Ou todas essas pessoas traem porque elas são mau caráter? Ou todas as mulheres que traem é porque são vagabundas? Você minimizaria, né, nesse ponto, se você resumiria isso, a história da infidelidade? O que os estudos mostram não é bem isso. A primeira coisa, nem todo mundo que trai é mau caráter, ou nem toda mulher que trai é piranha, vagabunda, puta. Não é disso que se trata. As pessoas traem por questões diferentes, por razões diferentes. Essa é uma coisa. Algumas pessoas traem sim porque são mau caráter, mas nem todas as pessoas que traem são mau caráter. Algumas pessoas traem sim por desvio de personalidade, mas nem todas as pessoas que traem têm desvio de personalidade. O que a gente sabe é que a definição de infidelidade, ela possui 3 elementos. Uma é o fato de ela ser proibida. É aquilo que é secreto, é aquilo que é proibido. O segundo elemento é uma conexão emocional, de algum grau, de qualquer grau. Existe uma conexão emocional e uma alquimia sexual. A infidelidade, ela contém esses 3 elementos. Um grau de conexão emocional, seja muito pouco ou seja muito intenso, uma alquimia sexual e o fato de ela ser secreta. O que a gente sabe é que hoje nunca a infidelidade demandou um custo psicológico tão alto. Primeira coisa que eu quero que você saiba: os relacionamentos mudaram mais nos últimos 30 anos do que nos últimos 300 anos, nos últimos 3.000 anos. Com o advento da internet e com tudo, né, com a independência da mulher, com esse empoderamento feminino, tudo isso mudou muito. Se a gente pensar menos de 100 anos atrás, os casamentos eles eram acordos. Ou um acordo econômico, ou um acordo entre famílias, ele era um contrato. Então, para manter as terras entre aquelas famílias, ou por conveniência, a família de médicos casa o filho com a família de dentistas, ou na mesma classe social, ou porque essa mulher daria uma boa provedora. Existia essa coisa bem às claras, assim. Uma família já entrava em acordo com outra família para que então os filhos se casassem. Enfim, por razões diferentes, mas era um acordo e isso ficava bem claro. Existia traição nesse momento? Existia. Então, como eu casava com uma pessoa que não necessariamente eu me apaixonava ou me atraía, as relações fora do casamento, elas tinham essa viés, assim, de, lá eu posso fazer o que eu quero, ou lá eu posso transgredir o que for. Aqui não, aqui é uma relação de aparência, uma relação que vai manter, talvez, os bens entre essas famílias, os interesses em comum, e nós vamos prover bons filhos. Hoje em dia, as pessoas se casam para se realizar. Eu busco no outro a minha alma gêmea. A gente quer esse vínculo profundo, né? Então a gente sonha com esse parceiro que seja aventureiro, que seja engraçado, que seja atraente, que seja fisicamente esbelto, que nos dê aventura, mas ao mesmo tempo nos dê segurança e estabilidade, que me ame apaixonadamente, que seja romântico, que abra a porta, que me traga flores, né? Mas que me realize sexualmente, seja um apoio emocional a hora que eu precisar, que eu não me sinta sozinho, que seja um companheiro para envelhecer junto. Percebe? A lista infinita de coisas que nós projetamos nos relacionamentos. Olha só, antigamente era muito simples. Vamos casar porque a nossa família acha conveniente. Ponto. Oxi, percebe? Eu só citei algumas das coisas que nós esperamos de um relacionamento, que nós projetamos num parceiro ou numa parceira. Então, quando eu vou para aquele relacionamento onde eu fiz a vida inteira eu esperei por isso. Então acontece o casamento, acontece todos esses planos e toda aquela cerimônia, às vezes maravilhosa, onde as pessoas gastam horrores de dinheiro. E aí, vida real. Ele era aventureiro, mas agora ele ficou meio pijamão, né? Nossa, ela era uma mulher que se arrumava tanto, estava sempre tão bonita, gostava tanto
de se cuidar, e agora ela tá, né, meio largada, assim. E aí as coisas vão ficando bem diferente do que aquilo que você idealizava sobre um relacionamento. E se antes as pessoas se separavam porque elas eram extremamente infelizes, hoje as pessoas se separam porque elas querem ser mais felizes. Não, o que eu tenho aqui não é suficiente, eu mereço mais. Eu quero ser muito mais feliz. Imagina, isso não foi o que eu sonhei pra mim? Imagina ter que agora fazer terapia de casal. Nem pensar, lidar com problemas. Não. Problema eu tenho muito lá na minha empresa onde eu trabalho. Eu quero uma mulher que, me traga só alegria. Me traga só boas notícias. Que eu chegue em casa e que seja tudo leve. Não quero ter que fazer DR todo dia. Eu costumo dizer que o que ferra os nossos relacionamentos é o nosso ideal romântico. Se a gente não tivesse essa merda de ideal romântico, talvez a gente lidasse melhor com os relacionamentos. O problema é que a gente idealiza e fantasia demais. E aí, sabe quando é suficiente? Nunca. Porque a fantasia nunca vai ser possível viver na realidade. Filme de Hollywood nunca vai acontecer na vida real. Se você ainda não tinha se dado conta disso, eu sinto muito, mas hoje eu vim te dar essa péssima notícia, né? De que aquele amor lá do cinema, a alma gêmea, não existe. A metade da laranja, também não. A tampa da panela, essa então, nem pensar. E aí então, o que acontece? Eis que aparece uma pessoa meio interessante lá no meu trabalho. Ou o amigo do meu marido. Olha só, aquilo sim que é um parceiro. Aquilo sim que é um casamento. Ele deve ser um marido maravilhoso. Aquela projeção que não cabe mais na minha relação, porque a minha relação é vida real, é dia a dia, né? Aí eu pego e desloco para outra pessoa, para outra situação, para outra mulher, para outro homem. Aí eu posso começar tudo de novo. Então, se você acredita que as pessoas traem porque elas são mau caráter, não. Elas traem porque elas estão em busca. Em busca, sabe de quê? Disso tudo que ela um dia fantasiou. A grande maioria das pessoas traem por desejo, mas não desejo sexual, por desejo de se sentir viva, por desejo de conexão emocional, por desejo de ser visto e vista, de se sentir importante. Às vezes as pessoas traem só porque encontraram alguém que as ouve. As pessoas hoje traem muito mais, né? O que a gente sabe é que muito mais do que apenas um desejo sexual ou a vontade de realizar uma fantasia, isso também é algo que é encontrado no relacionamento extraconjugal. Mas muito mais do que isso, as pessoas traem porque elas se sentem viva. É como se fosse uma nova brisa. Vem de novo aquela emoção que você tinha lá no começo da sua relação, ou quando você era jovem, ou que há muito tempo você não sente. Né? Você se sente importante, você fica mais bonito, a vida fica mais colorida. Tem coisa mais gostosa do que aquela sensação da paquera, aquele frio na barriga de encontrar a pessoa, né? A vontade de se arrumar e de ficar bonita. Tudo isso vem junto numa relação extraconjugal. E quem não gosta de sentir isso? Quem é capaz de dizer que isso não faz bem? Ninguém! Se você é humano, se tem sangue nas tuas veias, sinto muito. Mas isso é bom pra todo mundo. É igual droga. Te faz sentir mais feliz. Tem casamento que até fica melhor. A mulher ou o homem começa a trair, o casamento fica melhor. Porque essa pessoa começa a se sentir viva de novo, começa a ter motivo, entusiasmo pela vida. E por consequência ela fica mais presente, fica mais amorosa. Alguns por culpa, alguns por se sentir mal, mas outros também porque estão mais felizes. E a verdade é que alguns casamentos se sustentam porque existe sempre uma relação fora do casamento. Essa relação fora do casamento dá suporte para que essa relação oficial se sustente, se mantenha. Olha quanta coisa interessante, por trás de um simples ato transgressor. A gente fica muito no discurso, a gente fica muito no comportamento. O que a gente não sabe é que o que realmente importa é o que está por trás do discurso. É que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, se você passou por uma traição, ou se você está traindo, ou se você foi traída,
Ao invés de ficar presa lá no fato, com teu ego ferido, porque eu fui traída, porque eu fui enganado, para! Sai daí e faça perguntas inteligentes, não quais foram as posições sexuais que o teu parceiro fez, mas o que levou ele a desejar outra mulher? O que levou essa necessidade de ter uma relação extraconjugal? Tem uma conversa aberta. Talvez você vá descobrir coisas muito, muito, muito profundas sobre o teu parceiro, sobre a tua parceira e sobre você.